Agora para falar sobre um tema bem polêmico nas nossas casas. Você que está com o seu casal aí, dá uma olhada para ele, chama ele para ele entender melhor essa história. O Conto de Fadas se desfez na vida real. Chegou ao fim o casamento de Débora Seco e Hugo Moura. Os dois estavam juntos há 9 anos, desde 2015, e são pais de Maria Flor, de 8 anos. A equipe da atriz esclareceu que o relacionamento já tinha chegado ao fim há alguns meses e que os dois têm levado tudo com muita discrição. O casamento da Débora Seco tinha um relacionamento aberto e é sobre isso que a gente vai falar agora no nosso Morning Show. Lembra do Donato que estava aqui agora fazendo um merchanzinho, uma propaganda bem legal da loteria? Ele vai voltar para o Morning. Vem para cá, Donato. Entra aqui na nossa tela. Bora. Quero te receber, porque agora a gente vai falar de outra coisa. Hoje você é o nosso convidado aqui. Uma honra estar aqui. Justamente porque quando a gente chamou... altamente qualificado. Quando a gente chamou... Tradicional família brasileira. Quando a gente chamou esse assunto, você falou que você tem um relacionamento aberto. Explica como é que funciona o seu relacionamento aberto. Perfeito. Antes de explicar como é que funciona o meu relacionamento aberto, sim, o que a gente tem que entender é o seguinte. Para um ali, Donato. Para um. Alô, um. É o seguinte. O que eu acredito, particularmente, é que as pessoas têm que ser felizes e viver segundo aquilo que elas discursam. Se você defende uma coisa e você vive segundo aquela coisa que você defende, você está correto. Então, eu não estou aqui para defender se a pessoa tem que ter relacionamento aberto ou fechado. O que eu estou aqui é para dizer o seguinte: se você é monogâmico e tem relacionamento fechado, cumpra com o seu acordo, com a sua palavra. E você vai estar dentro da diretriz daquilo que você acredita. Donatão, isso que é o ponto principal. 11 horas e 30 minutos, estamos de volta para você que estava no intervalo da rádio. Estamos falando sobre relacionamento abertos, porque era assim o relacionamento da Débora Seco, que se separou. E conosco está aqui o Donato, que você conhece já a voz, você que está no rádio, agora falando sobre a experiência dele. Eu quero saber o seu acordo, como é que funciona para vocês? O nosso acordo é o seguinte, para poder contar sobre o meu acordo, vou resumir rapidamente coisas, tá? Nós tivemos, eu e minha esposa, uma gravidez onde nós descobrimos no 3º mês que a nossa filha tinha síndrome de Edwards, que é uma síndrome incompatível com a vida. E nós tomamos a decisão de levar essa gravidez até o final, porque dentro daquilo que a gente acredita, se a missão dela ia ser curta, não ia ser a gente que ia abreviar essa missão. Nossa. Então a gente resolveu levar isso até o quanto a Sara aguentasse. E a Sara viveu 12 dias após o parto. Meu Deus. E ela foi um anjo na nossa vida. Eu passei por coisas com a minha mulher que eu não quero passar com outra pessoa. E ela passou por coisas comigo que ela também não quer passar com outra pessoa. Uma experiência. Exato. Fortíssima. Exato. Então a gente sabe que a nossa parceria e quem está comigo do lado ali embaixo da trincheira é ela. Que legal. O fato da gente ter experiências sexuais ou outras experiências com outras pessoas não muda em nada aquilo que a gente sente um pelo outro. A maior hipocrisia que tem nos relacionamentos monogâmicos é você falar que você é fiel a uma pessoa e você, escondido, querer sair para ter outras pessoas. E isso acontece tanto com homens quanto com mulheres. Eu conheço milhares de relacionamentos monogâmicos onde as pessoas se traem e traem a si próprias, porque elas não fazem aquilo que elas acreditam que é um relacionamento correto. Mas só para entender, vocês sempre tiveram esse relacionamento ou foi em algum momento? Não, eu sempre fui liberal, ela era não liberal. Sim. A gente foi construindo o relacionamento, somos 12 anos de casado e resolvemos abrir o relacionamento há pouco tempo. E como é que foi a primeira conversa, o dia que alguém teve a ideia de chegar, sentar pro outro e falar: olha, aqui eu tô com uma ideia diferente? Essas coisas são fechadas entre mim e ela. Ok? Mas não foi fácil. Ou foi tranquilo? Para mim foi tranquilo porque eu sempre fui liberal. Sim. Mas é uma construção. A grande questão é você ter segurança suficiente para saber que, independente do que o outro possa pensar ou fazer, é por você que ela vai lutar, que ela vai brigar. Isso é uma questão de segurança. Quando a gente fala de ciúme, de posse, essas relações tóxicas, eu tenho certeza que tem um monte de gente que fala: isso é um absurdo, isso é um absurdo. É um absurdo, meu amigo. Só que você vai lá fazer o seu caixa 2. Isso eu acho um absurdo. É você não viver aquilo que você prega. As pessoas podem discordar do que eu falo, mas eu vivo aquilo que eu falo. Tá aí. Gente, Donatão no Morning Show dando um depoimento pessoal. O Mano Ferreira até se emocionou. Vai te dar uma ficha do Livres pra você se filiar lá. Mas sabe por que eu falei que eu tenho relacionamento aberto? Porque eu imagino que aqui todos são monogâmicos ou que ninguém ia se expor. E aí quando você opina sobre uma coisa que você não domina, fica uma coisa meio preconceituosa, né?
Então, assim, o julgamento faz parte do ser humano. Nesse momento eu estou expondo numa rede nacional, uma coisa que não deveria expor, mas porque eu acho que as pessoas devem cumprir aquilo que elas pregam. Isso não só na parte sexual, na parte religiosa também. Se você vive uma religião, viva aquela religião. Sim. Beleza? Tá aí, Donatão, muito corajoso obrigado. Depoimento. Quero te agradecer pelo seu depoimento pessoal. Valeu. E tá sempre com a gente aqui no Morning Show. Obrigado, Donato. Obrigado, valeu. Valeu. E além do Donato, que escutamos aqui com o depoimento dele, como é um relacionamento dele com a esposa dele, um relacionamento aberto, a gente também convidou uma sexóloga, a Luana Lumers, que está com a gente no Morning Show para falar mais sobre este polêmico assunto. Luana, você viu aí o depoimento do Donato? Conversa com a gente. Bom dia. Bom dia, gente. Muito obrigada pelo convite. Vi sim o depoimento dele, achei muito legal, porque eu sinto que as pessoas têm muito preconceito, né? Por exemplo, a Débora Seco vivia um relacionamento aberto e agora acabou o casamento. Então quer dizer que relacionamento aberto não funciona? Ou será que eu consigo abrir o meu relacionamento? Então as pessoas têm muitas dúvidas, né, sobre isso. Luana, a gente vai abrir para algumas perguntas, a começar pelo liberal desse sofá aqui, que está todo emocionado. De um lado, nós temos o Mano Ferreira. Convidar o Donato pro Livres. O Priori, coloca na geral aqui, por favor. Nós temos de um lado o Mano Ferreira todo emocionado. Ele ficava extasiado com os depoimentos do Donato. De outro lado, a gente tem o Palumbo aqui, que tá achando estranhíssimo esse papo. Não, mas eu respeito. Dá certo pra ele é algumas sincero, pessoas, ele né? foi corajoso de falar isso numa TV. Foi muito corajoso. Eu não levaria isso pra mim. Nem eu. Eu fiz um pacto com Deus. Se eu trair minha esposa, eu tô traindo Deus em primeiro lugar. Mas eu vivo aquilo que eu prego. Eu prego aquilo que eu vivo. Eu não fico sendo hipócrita, não. Indo atrás de outros rabos de saia, não. Então, a partir do momento que eu me converti, eu falei, não, eu tô fazendo uma aliança com Deus. Se eu trair a Sabrina, eu tô traindo Deus. É isso que eu penso. Porque todos nós, homens, a gente pode cair em tentação, sim. E o melhor remédio para você não cair em tentação é fugir dela. Lá em Brasília, no hotel que eu moro, fica um monte de mulher lá. Eu não fico no restaurante, eu vou pro meu quarto. E assim a gente consegue se policiar. Porque a tentação vem para todo mundo, o demônio tá aí para todo mundo. Agora, é o meu estilo de vida. Se ele tá feliz assim, eu não tenho nada a ver com a vida dele. Seja feliz, adoro ele, cara do bem, e seja feliz. Tá aí, Mano Ferreira. Já emenda na pergunta para a doutora Luana. Eu acho que o importante é justamente ter essa pluralidade de estilos de vida. Ninguém é dono da vida do outro. Então, não temos que ficar dizendo como o outro deve viver a vida. E aí, a minha pergunta vai no seguinte sentido. Muita gente acaba não refletindo sobre a própria forma de gerir os relacionamentos. E aí, o problema, ao meu ver, é quando você importa receitas prontas para o seu relacionamento sem tomar cuidado com quais são as condições reais do seu relacionamento com o seu parceiro. Qual é a condição da sua vida, qual é a condição da vida do seu parceiro naquele contexto. Então, a minha pergunta vai nesse sentido. Como sair dessa ideia de fórmula de bolo pronta e aprofundar esses contratos na realidade de cada relação? Bom, a gente tem que pensar que relacionamento é construção e a maioria das pessoas se relaciona de forma monogâmica não porque quer ou porque deseja, porque aprendeu que era esse o jeito de se relacionar. A gente tem esse aprendizado de forma muito intuitiva, através dos livros, através dos filmes, da cultura, da sociedade, ou às vezes até da religião, como ele citou também. Então, muitas vezes a gente não consegue refletir o que vai nos trazer prazer, como é que a gente pode construir essa relação de um jeito que seja feliz para todas as pessoas. E aí tem os dois lados, tanto a pessoa que vive a monogamia, né, o relacionamento fechado, sem nem se perguntar e às vezes não é feliz com isso, e eu concordo muito com o depoimento dele, né, a maioria das pessoas que são casadas, principalmente homens, traem, e o que é bastante triste, ou então as pessoas observam um relacionamento feliz, a Débora Seco tem um relacionamento aberto, então vou abrir, é isso, né? Então, o que a gente tem que tomar cuidado é a gente entender o que a gente quer viver e construir essa relação. E, gente, relacionamento dá trabalho, qualquer relacionamento, de amizade, casamento, afetivo sexual. Então, a gente precisa entender que existem outras formas de viver uma relação afetivo sexual. A gente acha que a monogamia é
o único jeito de viver, e na verdade ela surgiu há pouco tempo, né? Ela surge com a propriedade privada, com a questão do casamento e da gente passar ali a propriedade. A mulher entra como propriedade nessa lógica. Então, assim, na verdade, antes da monogamia não era comum as pessoas serem monogâmicas, né? Sim. Luana, eu vou abrir aqui para uma pergunta da Miriam Spritzer, que fala dos Estados Unidos, de Nova York, mas fica aqui com a gente. Mas antes dela fazer a pergunta para você, aparentemente a gente tem uma novidade de um terremoto que a Miriam Spritzer vai contar para a gente. São 11h39, a gente vai para um rápido intervalo para você que está na rádio. Sim, a gente ainda não teve muitas informações desse terremoto, mas enquanto estávamos no ar aqui falando sobre bullying, deu uma tremida aqui em casa e descobri que houve um terremoto em Nova York, que foi sentido. Pode ser uma consequência até de um terremoto que aconteceu em Taiwan, então a gente não tem como saber ainda. Então, nas próximas horas eu devo estar sabendo, mas deu para sentir bastante aqui um terremoto em Nova York. Mi, sua pergunta para nossa convidada, Luana. Bom, até eu ia trazer isso. Em Nova York, a gente está vendo muitos... Nova York é uma cidade extremamente liberal e a gente vê diferentes tipos de relacionamento e já não se é uma coisa mais tão incomum, digamos, essa ideia de relacionamentos abertos. Mas eu vejo isso muito funcionar com casais jovens que não têm filhos, que têm uma relação, ou casais homossexuais, digamos. Muito diferente dos casais heterossexuais. Então, eu queria saber como é que tu vê isso em relação a, realmente, casais que estão aí com crianças pequenas, daqui a pouco. É possível manter um relacionamento aberto? Funciona realmente entre um homem e uma mulher ter relações abertas? Porque alguém vai ficar em casa com as crianças, tem que ter uma comunicação muito aberta, tem todas essas questões. Qualquer relacionamento, ele exige uma comunicação franca, aberta, com muito carinho, com muito respeito, seja ele fechado ou aberto. Eu conheço muitos casais que são casados há 10 anos, têm filhos e têm relacionamento aberto ou não monogâmico, né, que é uma coisa ainda mais ampla. Então, eu acredito que sim, que funciona. Não é uma tendência só de pessoas jovens ou liberais, ou... É que muitas vezes, quando a gente fala de relacionamento aberto, qual que é a primeira coisa que as pessoas pensam? Nossa, vai ser uma grande putaria, né? Tem a ver com swing, tem a ver com orgia, e na verdade não tem nada a ver com isso. O relacionamento aberto ou o relacionamento não monogâmico, ele está muito mais atrelado a você ter o seu espaço, a sua individualidade, respeitar também a individualidade do seu parceiro e simplesmente não ter uma exclusividade afetivo-sexual. Ou seja, eu posso me relacionar, transar com outras pessoas, e em algumas relações até mais amplas do que o relacionamento aberto, você pode até ter namorados, ter outras relações de afeto. Quando a gente consegue imaginar, por exemplo, eu tenho amigos e a cada amigo eu amo de uma forma diferente. Seria mais ou menos esse comparativo, mas sim, eu vejo funcionando sim na prática, casais que têm filhos, porque não é uma grande orgia, né? Então a gente tem que às vezes entender que se trata mais da individualidade do ser humano, porque muitas vezes na monogamia, às vezes a gente entra numa coisa, eu imagino que quem já foi casado, já teve relacionamento há mais tempo, viveu isso ou sabe disso. Às vezes a gente começa a fazer tudo junto, não tem mais amigos, não tem mais vida privada, a gente começa a achar que o outro ele vai prover toda a nossa satisfação, e aí a gente mata o desejo. Porque o desejo, quando a gente estuda ele, né, na sexualidade, o desejo que era antes espontâneo, ele passa a ser responsivo. Então, a gente tem que estar sempre fazendo a manutenção daquele desejo. Bom, se eu faço tudo junto com o meu parceiro e eu não tenho nenhuma inovação, eu não tenho conversa, eu não tenho privacidade, eu não tenho espaço, como que eu desejo ainda aquele parceiro, né, de forma sexual mesmo? Então, você pode ser monogâmico e também trabalhar essa questão, né, do desejo, que a gente brinca, né, de apimentar a relação. Então, eu vejo sim funcionando o relacionamento aberto com casais que estão há mais tempo juntos, com casais que têm filhos. Eu, no meu caso, eu vivo uma relação não monogâmica também, estou casada há 4 anos, né, junto com meu marido. Mas a gente discute isso muito na sexualidade porque as pessoas, muitas vezes, elas não pensam em outras possibilidades e se veem infelizes dentro de uma relação. Porque tem gente que acha que é errado, né? Sentir desejo pela outra pessoa. Não é errado, é super comum. A gente é ser humano, a gente pode desejar outra pessoa. Sim. Aí, se você está numa relação fechada, você, obviamente, não vai trair. Porque o principal é vocês conversarem o que é traição dentro da relação de vocês. Cada relação vai ter uma particularidade
nesse assunto, assim, mesmo que seja monogâmica. Muito bem, conversamos aqui com Luana Lumertz, que é sexóloga e está tratando com a gente desse assunto tão polêmico que é o tal do relacionamento ou do casamento aberto. Obrigado, Luana, sempre um prazer te receber aqui no Morning Show. Muito obrigada, gente. A gente ouviu um depoimento pessoal de alguém que tem esse tipo de relacionamento. Nós escutamos também uma profissional da área, que é uma sexóloga e que trata a respeito deste tema. E nós também fomos às ruas para saber o que o povo fala sobre o tal do relacionamento aberto. A gente confere agora. Acho que pode gerar problemas no decorrer do relacionamento, ao ponto que um possa sentir um pouco mais, ter um sentimento mais forte que o outro e gerar algum tipo de ciúme. Acho que não é interessante. Conheço pessoas que têm, nunca tive. Acredito que numa relação muito madura, no futuro, eu acho que não é algo tão demais assim. Depois de tanto tempo, quase não, mais de 40 anos de casada, eu tenho que mudar, rever todos os conceitos e agora eu não estou mais interessada. Eu acho que quando fosse mais nova, talvez pensasse. Eu acho que se um dos dois ali no relacionamento fosse um pouco mais ciumento, às vezes essa questão da abertura do relacionamento pode acabar não dando certo. Pode até dar certo de repente no primeiro momento, os dois podem curtir, mas de repente essa terceira pessoa envolvida começar a se envolver demais no relacionamento, pode ser que de repente aí um ou outro ele acaba não gostando tanto da história. O teu relacionamento tem que ser algo muito íntimo e muito próximo. Então acho que é mais fácil ter algo direto com uma pessoa só do que ter essa preocupação de me relacionar com uma pessoa e também me relacionar com outras. Conheço pessoas que têm, não teria, não funciona. E acredito que por mais que tentem colocar na mente da gente que hoje não funciona. Não daria certo. Comigo, pelo menos, não funcionaria. Porque você é uma mulher ciumenta? Totalmente. E nem passa na minha cabeça imaginar que o meu parceiro pode estar do outro lado com outra pessoa. Eu acho que nem dormia. Se estiver do meu lado, eu já fico pensando, o que tá pensando, sabe? Se pegar no celular, eu já vou imaginar que não funcionaria. Tá aí, o povo nas ruas comentando sobre o relacionamento aberto. Ô, Luciana, como é que um ciumento ou uma ciumenta se daria numa situação dessa? Sem chances. Quem é ciumento ou ciumenta tem que viver a monogamia. Mas eu concordo com o depoimento que a gente ouviu aqui no estúdio de que tem que ter coerência. Independentemente da forma monogâmica ou não, você tem que ter coerência nas atitudes, nas palavras. Isso que é a base de sustentação de uma relação. Eu particularmente, não conseguiria viver um relacionamento aberto. É fora dos meus conceitos. Mas eu compreendo quem tem essa opção. Mas eu não viveria, não. Agora, importa para mim, chama-se confiança com quem está com você. São 11 horas e 46 minutos, a gente está de volta para você que estava no intervalo da rádio, repercutindo ainda esta polêmica envolvendo o relacionamento ou o casamento aberto. Palumbo, como é que seria o Palumbo em um casamento aberto? Daria certo? Hora de cogitação, isso eu respeito, mas eu não admitirei isso jamais. É uma questão de religião. Porque, olha, se você libera sua esposa, seu marido, ela pode se apaixonar por outro, ou ele pode se apaixonar por outro. E aí você vai perder. Você vai perder. Não, mas se você ficar liberando, cara, isso aí pra minha cabeça não entra, eu respeito. Mas, Pepe, eu sei que você tem relacionamento aberto, eu respeito você, gosto de você, mas pra mim não serve esse tipo de Você tem relacionamento aberto, Pepe? Não, eu não tenho relacionamento. Agora, uma coisa interessante do Paulo Bom é que o Paulo Bom, ele é aquele cara machão, né? Que troca tiro com bandido e tal, mas chega em Brasília, ele vai correndo pro quarto das mulheres da recepção. Tá certo, Palumbo. Tá certo. Vai correndo pro quarto. Certo. Vai correndo pra sair da tentação. Vai correndo pro quarto, se esconde debaixo da cama, tranca a porta. Mas cada um usa sua técnica, seu método. E tem uma outra coisa. Não dá brecha. Existe também uma discussão que fala que isso também seria uma certa traição, né? Se você tem vontade de se relacionar com alguém e você corre pro quarto... Quando você vê uma pessoa bonita, você vê uma pessoa bonita... na cogitação. Agora, pelo amor de Deus. A penalização da cogitação. Isso não é trair. Agora, o ponto interessante é o seguinte, você pega as pesquisas recentes sobre traição... Tem pesquisa até disso? Meu Deus. 8 a cada 10
brasileiros já traíram, né? Então, a regra no Brasil, se você for ver, 80% das pessoas que traíram, tanto homem quanto mulher, né, a proporção é exatamente a mesma, né, mostra claramente que nós vivemos no relacionamento monogâmico de fachada, né? As pessoas traem. E tem uma faz parte da realidade brasileira trair. Mas tem uma coisa que vai muito também dessa tal da confiança que as pessoas estão falando tanto para justificar o casamento aberto. Se você tem tanta confiança, Palumbo, você confessa a tentação, porque quem confessa a tentação deixa de confessar uma traição posteriormente. Tem essa questão também, né, Lu, Palumbo? Concordo. Se você abre, que você teve vontade, mas que em prol daquele relacionamento que você tem, seja um casamento, uma união estável, você não vai adiante, está sendo franco. Você está sendo franco. Não dá para viver com base na hipocrisia. Homens e mulheres têm desejos. Essa pesquisa, a pesquisa que o Pepe trouxe, mostra que o Brasil é pautado, os relacionamentos, eles são pautados num relacionamento hipócrita. Isso para mim não serve, sabe, Palumbo? A questão tem que ser honesto com quem está do nosso lado. É honestidade. Sim. E não tem problema nenhum. Você fala assim, olha, eu não desço para a recepção do hotel porque eu não quero dar brecha externos que me possam levar. Até porque eu não atendo nenhuma mulher com a porta fechada. Exato. Eu evito brecha, eu evito problema. Até porque um encontro desse pode estar ali, uma simples conversa e ser interpretado de uma outra forma. Sim. Mas tem que provar. Até porque, Mano Ferreira, até porque se há limites, não tem por que ficar andando na beirada, não é verdade? Olha, não sei. Porque estou falando de um combinado, de um casamento monogâmico. Sim, tem limites. Mas o meu ponto é que, às vezes, a vida é complexa, né? A vida cria novas possibilidades. Nem sempre é possível prever tudo antes. Então, eu não acho que pessoas sejam tão fixas assim para que relações possam ser tão fixas assim. Ou seja, o que eu estou dizendo, as novas experiências trazem uma necessidade, muitas vezes, de você voltar a conversar sobre a relação. Então, eu acho que tratar um acordo de um momento como algo que tem que ser eterno naqueles mesmos termos, muitas vezes pode acabar sendo uma prisão para cada um dos envolvidos. Então, ter a disposição de conversar a respeito é muito importante.